Sabemos que o mundo já passou por diversas pragas. Pragas essas que ceifaram milhões e milhões de vidas. Hoje vamos saber mais sobre uma vestimenta um tanto quanto sinistra que os médicos daquela época, da época da peste bubônica, se vestiam. E por que eles usavam uma vestimenta, uma roupa tão estranha? Agora iremos saber, mas no Desbravando o Desconhecido. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vamos saber mais sobre essa roupa, um tanto quanto macabra e sinistra. Desbravando o Desconhecido. O uso desse tipo de roupa cria um enigma sobre a própria natureza da doença. A peste bubônica foi uma das doenças mais temidas do mundo e matou milhares de pessoas após se tornar uma pandemia global. Os sintomas variavam, mas o mais presente eram os linfonodos inchados que causavam dor e uma coloração escura em determinados locais do corpo. No século XVII, os médicos que cuidavam das vítimas se vestiam de maneira sinistra, que os protegiam da cabeça aos pés. Além disso, eles usavam máscaras que tinham a aparência de um longo bico de pássaro. Naquela época, não se sabia a causa da utilização dessa máscara da peste, o que criou um enigma sobre a própria natureza da doença. Durante os surtos ocorridos naquele período, as cidades europeias decidiram contratar diversos especialistas para cuidar da população. Tanto os pobres como os ricos recebiam o mesmo tratamento. Ou seja, não importa se era rico ou pobre, você seria cuidado pelo médico da peste. Na tentativa de erradicar o surto, os especialistas prescreviam misturas protetoras e antídotos da peste e também faziam autópsias usando sempre a máscara de bico. Acredita-se que o traje tenha sido usado primeiramente pelo médico Charles Delorme, que manteve contato com muitos membros da realeza que estavam infectados, inclusive o rei Luís XIII. A roupa que eles usavam era caracterizada por um casaco, calças presas a uma bota e luvas de couro. Os especialistas também portavam uma vara que lhes permitia a possibilidade de afastar as vítimas. Além disso, o equipamento usado na cabeça também chamava a atenção. Eles utilizavam óculos e uma máscara com 2 orifícios para as narinas, sendo o suficiente para respirar. Embora esses casos fossem presentes em toda a Europa, o visual icônico ganhou mais destaque na Itália, local onde mais tarde a figura de médico da peste se tornou uma fantasia para as comemorações do teatro comédia dell'arte e do carnaval. Mas a importância do conjunto não era destinada à sua utilização em celebrações, e sim a proteger os médicos do miasma, já que a causa da peste negra foi associada a qualquer matéria orgânica em decomposição e aos odores que exalavam. Naquela época, os médicos acreditavam que a praga havia se espalhado por meio do ar envenenado, que mais tarde criava um desequilíbrio nos fluidos corporais das pessoas. Eles também concordavam com a teoria de que perfumes fortes, doces, seriam capazes de fazer com que as áreas afetadas fossem netetizadas e que dessa forma fariam o odor sumir. Entre os aromas mais utilizados estava o incenso,
e o noceguês, que é um perfume de rosas. Os profissionais utilizavam suas máscaras com teriyaki, um composto com mais de 50 ervas, que também continham pó de carne de víbora, mirra, mel e canela. Para os estudiosos, Delorme pensou que a forma do bico da máscara proporcionaria tempo suficiente para o ar ser absorvido pelo composto protetor antes de atingir as narinas e posteriormente os pulmões. Enquanto a causa ainda era um mistério, a peste se espalhou ao redor do mundo, o que gerou 3 pandemias terríveis. A praga de Justiniano, que matou cerca de 10.000 pessoas por dia em 561 d.C. A peste negra, que matou mais 1/3 dos europeus entre 1334 e 1372. E a terceira pandemia, que devastou grande parte da Ásia entre 1894 e 1959. Mais tarde foi descoberto que a peste era causada por Yersinia pestis, uma bactéria que pode ser transmitida de animais para humanos e também por picadas de pulgas, contado com secreções e superfícies contaminadas. Portanto, a utilização de roupas e outros métodos adotados pelos médicos não foram muito eficientes. Felizmente, as estratégias terapêuticas dos primeiros médicos modernos da peste fizeram pouco para prolongar a vida, aliviar o sofrimento ou curar, revelou o historiador Frank Snowden. No início, os primeiros especialistas que lideraram com a doença foram reconhecidos, mas a partir de comprovações da teoria das transmissões por meio de germes, seus trajes foram descartados como proteção real contra a peste e foram adotados métodos como antibióticos modernos. Até que foi descoberto a benzilpenicilina, ou penicilina G. Foi o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina. A sua descoberta foi atribuída ao médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming em 1928, que justamente com o cientista Ernest Boring Chain e Howard Walter Florey criaram um método para produzir em massa esse antibiótico. E assim, hoje em dia, o conhecimento de como curar ou como combater uma doença como a peste bubônica ficou muito mais fácil. O antibiótico, a penicilina, o milagre que cura está aí, vencendo as superbactérias. Se hoje, no caso, houvesse uma infestação, venceríamos facilmente com os antibióticos que existem hoje em dia. Não iríamos nos trajar de roupas que não têm nenhum embasamento científico. Como os antigos médicos da peste negra, devemos sempre seguir o conhecimento e buscar sempre embasamento no que acreditamos. E aqui no Desbravando descobrimos várias coisas que são cientificamente comprovadas e fatos concretos. Aqui no Desbravando o Desconhecido, venha ser o desbravador e conhecer mais assuntos como este, porque aqui descobrimos de fato quais são as realidades por trás de todos os assuntos que existem. No Desbravando o Desconhecido. Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo. E tenha uma ótima noite. Desbravando o Desconhecido.
os médicos da peste negra.